A dificuldade do parto humano é evidente. Enquanto outros animais geralmente possuem um parto relativamente simples, mulheres na maioria das vezes necessitam assistência e as complicações são frequentes. Mas por que é assim? Vamos entender isso melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. O termo dilema obstétrico foi criado no ano de 1960 por Sherwood Leonard Washburn, e para entendê-lo é necessário conhecer a pelve. Ela é formada por dois ossos do quadril, pelo sacro e pelo cóccix. Durante o parto, o feto precisa atravessar a abertura pélvica para nascer. Na pelve, podemos observar os diâmetros pélvicos, como o diâmetro antero-posterior, transverso e oblíquo, que, embora variem durante o parto em decorrência da movimentação dos ossos que compõem a pelve, esta variação é discreta. A dificuldade no parto humano está diretamente relacionada aos diâmetros pélvicos femininos e ao tamanho da caixa craniana do feto. Em algumas circunstâncias, pode ocorrer a desproporção cefalopélvica, onde a cabeça do feto é grande demais para os diâmetros pélvicos femininos. Os seres humanos possuem um cérebro grande e, ao mesmo tempo, as mulheres possuem uma pelve estreita, tornando a passagem fetal difícil. Estudos arqueológicos e em populações de caçadores e coletores modernos mostram que a mortalidade materna no parto é alta, mostrando que esta é uma questão antiga e espalhada na população humana. Além disso, a dificuldade durante o parto pode levar à privação de oxigênio ao bebê, podendo causar lesão cerebral e morte. Assim, fica evidente que desenvolvemos cérebros e crânios grandes, ao mesmo tempo em que a pelve feminina é estreita demais para sua passagem, gerando o dilema obstétrico. Mas por quê? Um cérebro mais desenvolvido possui vantagens evidentes em nossa espécie. Nossa grande capacidade cognitiva nos permitiu desenvolver diversas habilidades, como o domínio do fogo, estabelecer estruturas sociais complexas e desenvolver e utilizar as mais variadas ferramentas. Intuitivamente, bastaria a pelve feminina crescer em uma proporção suficiente para permitir a passagem do feto de forma fácil, mas isso não ocorreu. Tradicionalmente, o dilema obstétrico foi atribuído ao bipedalismo, ou seja, ao fato de humanos se deslocarem estritamente sobre dois membros. Aumentar os diâmetros pélvicos excessivamente imporia dificuldades à locomoção, tornando-a mais difícil e demandando maior gasto energético, sendo assim desvantajosa. Assim, embora o aumento dos diâmetros pélvicos seja vantajoso para o parto, não seria para a locomoção, sendo, portanto, estas condições conflitantes. Como aumentar os diâmetros pélvicos teria tais consequências negativas, uma alternativa evolutiva foi dar à luz a bebês mais imaturos quando comparados à maioria das outras espécies, o que explicaria a alta dependência e fragilidade dos bebês humanos. Ao nascer, por exemplo, apenas 25% do cérebro do bebê está plenamente desenvolvido, enquanto que em primatas não humanos este valor é próximo a 50%. Esta diferença é necessária, pois o índice de encefalização em humanos é muito superior aos demais grandes primatas. Mesmo assim, o crânio do bebê é significativamente grande. Por esse motivo, o crânio é maleável, apresentando regiões não ossificadas chamadas de fontanelas, as populares de moleiras. Isso permite que o crânio fetal, ao ser comprimido, se deforme, facilitando o parto. Apesar de nascer em estágio mais imaturo quando comparado a outros bebês primatas, os bebês humanos têm proporcionalmente o dobro do tamanho quando comparado ao peso materno. De forma curiosa, bebês humanos continuam a crescer após o parto na mesma velocidade em que cresciam quando estavam dentro do útero, enquanto essa taxa de crescimento é muito menor nos demais primatas quando estes nascem. Apesar desse crescimento rápido, a vocalização e a capacidade locomotora de um bebê humano demora cerca de 1 ano para se desenvolver em um nível equivalente de um recém-nascido de outros grandes primatas. A questão dos diâmetros pélvicos nas mulheres fica mais fácil de ser compreendida quando comparamos o osso do quadril do chimpanzé
dos australopitecos e dos humanos modernos. Observe como o ilho, a porção superior do osso do quadril, se encurtou nos humanos. Esse encurtamento foi fundamental para o desenvolvimento da locomoção bipedal. Observe esta imagem. Em A, temos uma visão lateral da pelve de um chimpanzé, e em B, a visão lateral de uma pelve humana, e em C, uma visão frontal também de uma pelve humana. Repare na imagem B e C que a pelve humana possui uma abertura, um plano médio e uma saída. Observe ainda que na pelve humana o caminho a ser passado pelo feto é tortuoso, enquanto no chimpanzé é quase reto, facilitando o parto. Nesta imagem, agora podemos observar a proporção do diâmetro cefálico fetal e a pelve materna, tanto em humanos quanto em chimpanzés. Veja que no caso da pelve humana, o crânio fetal é proporcionalmente maior, fazendo-o passar de forma muito mais justa pela pelve. Outra adaptação do parto humano são as rotações neonatais, que são movimentos de rotação do feto durante o parto que permite melhor ajuste. Tais movimentos não estão presentes em outros primatas. Até a puberdade, a pelve masculina e feminina são essencialmente iguais. A partir deste período, as pelves femininas começam a adquirir características distintas e os diâmetros pélvicos passam a ser proporcionalmente maiores nas mulheres. Maiores diâmetros pélvicos possuem a evidente vantagem de facilitar a passagem fetal, que não é requerida nos homens. Além disso, as mulheres possuem uma incisura isquiática maior e um ângulo subpúbico mais aberto. Observe também que o cóccix masculino é muito mais projetado à frente que o feminino. Assim, a pelve feminina teve que se adaptar para ter os diâmetros mais largos possíveis, enquanto ainda é capaz de permitir a locomoção bipedal. Ao que tudo indica, a questão da locomoção é apenas uma explicação parcial para o dilema obstétrico. Um estudo de 2015 mostrou que não há diferenças significativas do gasto energético durante a caminhada e a corrida quando homens e mulheres são comparados, mas de forma curiosa, os dados indicam que quando a largura da pelve aumenta, o custo energético da locomoção aumenta nas mulheres, mas não nos homens. Assim, o gasto energético pode ser um dos fatores que limita o diâmetro pélvico nas mulheres, mas o quanto o bipedalismo interfere na questão do dilema obstétrico ainda é um tema aberto. Mas o tema fica mais interessante se mudarmos a perspectiva. Foi dito que o cérebro do bebê ao nascer é imaturo, pois precisa passar pelo estreito canal pélvico materno. Mas e se for o contrário, com o canal pélvico sendo estreito porque o bebê nasce imaturo? Essa hipótese é chamada de energética da gestação e do crescimento. De acordo com essa hipótese, como possuímos um cérebro grande, a mãe é incapaz de suprir um cérebro fetal muito grande através da nutrição placentária. Sendo assim, a solução é dar à luz a um bebê com cérebro imaturo que possa obter os nutrientes suficientes através da amamentação. Assim, a explicação para bebês imaturos não seria uma pelve estreita, mas um cérebro grande demais para suprir por via placentária. No entanto, há problemas com essa hipótese. Por exemplo, já se observou que mulheres que mantêm alta atividade física no terceiro trimestre da gravidez tendem a ter uma gestação mais longa. Portanto, a princípio, isso contradiz a hipótese de que a placenta não seria capaz de suprir o feto com a quantidade adequada de energia. Outra questão é, a hipótese da energética da gestação e do crescimento não explica o porquê do tamanho da pelve ser pequena, apenas o porquê do cérebro do bebê nascer imaturo. Afinal, se é meramente uma questão energética, por que as mulheres não possuem um quadril mais largo para a passagem do bebê de forma mais fácil? Agora imagine que o clima possa afetar a estrutura da pelve. Esta é a hipótese da termorregulação. Mas como assim? A forma do nosso corpo é importante para dissipar calor. Nas regiões mais quentes, como as mais próximas à linha do Equador, a seleção natural favoreceu a corpos mais alongados e com membros mais longos, o que aumenta a área de superfície corporal e favorece a perda de calor. Um corpo mais longilíneo, no entanto, também torna o quadril mais estreito, dificultando o parto. Por outro lado,
um corpo mais robusto e com membros proporcionalmente mais curtos favoreceria a conservação de calor corporal e uma pelve mais larga. De fato, populações de latitudes mais baixas possuem em média diâmetros pélvicos menores. Alguns pesquisadores ainda lançam outra hipótese interessante. Nossos ancestrais evoluíram em um clima mais frio que o atual, favorecido a ter pelves mais largas. Nossa espécie evoluiu em um período mais quente, que se tornou evidente com o fim da última era glacial, favorecendo assim corpos mais esguios e uma pelve mais estreita. Assim, o Homo neandertal e os australopitecos tiveram menos problemas obstétricos que os humanos modernos, mas a hipótese da termorregulação ainda carece de dados robustos que a suportem. Uma hipótese que ganhou força recentemente é a do diafragma pélvico. O diafragma pélvico é uma estrutura muscular que limita inferiormente a pelve e é vital para o controle da continência urinária e fecal, bem como tem um papel fundamental de suporte das estruturas da pelve em sua posição correta, o que inclui o útero, a bexiga e o reto. Em quadrúpedes, essa função é menos importante, visto que a gravidade não empurra as vísceras em direção ao diafragma pélvico. Portanto, ter um diafragma pélvico forte é fundamental, especialmente na gravidez, onde o peso que incide sobre ele é consideravelmente maior. De acordo com essa hipótese, um canal mais estreito favorece um diafragma pélvico mais forte e um consequente melhor suporte. Esta hipótese, portanto, destaca que o bipedalismo de fato influencia a uma pelve mais estreita, por necessitar um diafragma pélvico mais forte. Alguns dados dão suporte a essa hipótese. Por exemplo, mulheres possuem em média uma pelve mais larga que homens, e a incidência de incontinência urinária, que pode ser causada por fraqueza desta musculatura, é mais frequente em mulheres. Um estudo encontrou correlação entre pelves femininas mais largas e maior frequência na incontinência, porém outros estudos não observaram esta relação. Um recente estudo mostrou robusta evidência de que pelves maiores são mais frágeis e mais favoráveis a sofrerem desordens, contribuindo com importante evidência a favor da hipótese do diafragma pélvico. Já se observou também que a incontinência urinária é mais frequente em pacientes com diminuição da lordose lombar, já que quando isso ocorre, a posição do diafragma pélvico em relação às estruturas pélvicas se altera, fazendo-o receber mais carga. Por fim, outra hipótese é a nutricional. Sabe-se que mulheres mais baixas apresentam maior risco para desproporção cefalopélvica, e esta pode ser um indicativo indireto da nutrição. Ou seja, mulheres que tiveram uma nutrição pobre durante o desenvolvimento podem ter uma pelve menos desenvolvida e favorecer a partos complicados. Outro fator relevante é que a dieta humana mudou durante a história, se tornando mais rica em carboidratos. Dietas ricas em carboidratos durante a gravidez aumentam o risco de nascimento de bebês macrossômicos com mais de 4 quilos, o que evidentemente pode levar a complicações do parto. O mundo também sofreu um grande aumento de disponibilidade de comida nas últimas décadas. Assim, muitos autores consideram que houve e ainda pode ocorrer em algumas regiões um problema intergeracional. Mães que cresceram em condições pouco favoráveis e tiveram dieta pobre durante o desenvolvimento, mas que durante a gravidez teve maior oferta de alimento, são mais propensas a complicações, pois sua pelve se desenvolveu menos, enquanto o bebê se desenvolveu mais. Ainda não um veredito definitivo para o dilema obstétrico, e possivelmente mais de um fator, e até mesmo vários, contribuem para o parto mais difícil em nossa espécie. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.